Olá pessoal, boa tarde. Essa daqui é a nossa segunda aula do segundo bimestre de Geografia. Eu sou a professora Tatiane, professora de Expansão e Geografia. E a nossa aula de hoje ela fala sobre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, né? Então vamos começar, mas antes disso eu preciso que vocês contribuam mais com as nossas aulas. Que vocês entrem, participem, mandem mensagens. Eu deixei o meu e-mail institucional, eu deixei o WhatsApp para que vocês estejam mandando mensagens. Vocês podem estar assistindo a aula em tempo real e pode estar assistindo as aulas depois. Essas aulas elas também valem nota, tá bom? E assim, eu espero estar passando para vocês da melhor forma possível, tá bom? E de uma forma bem simples e bem fácil, com uma explicação bem razoável. Então vamos lá, todos os estudantes comigo, que eu acho que para aprender, para começar a estudar, nós precisamos, né? Nós precisamos de ter em mãos o caderno e o lápis, né? Então vamos lá, né? Vamos lá, que eu estou pronta para todas as dúvidas de vocês. Presta atenção. Prestar atenção no que as pessoas estão dizendo é, é a melhor coisa que tem, né? A América anglo-saxônica e os aspectos socioeconômicos. Eu vou chegar, né? Eu quero e preciso que vocês copiem e coloquem direto no seu caderno, tá bom? Para mim, se você não tiver anotado, você não aprende, né? Então, todo mundo tem a América que merece. Então, vamos começar a nossa aula e você vai aprender, você vai gostar de geografia e você vai aprender os aspectos socioeconômicos e você vai aprender sobre a América anglo-saxônica, né? E cada um chega a hora certa de ter o seu aprendizado e chegou a hora certa de vocês, né, gente? Vamos levar as coisas a sério, né? Se o governo colocou as aulas de expansão, é porque é necessário fazer. Se não fosse necessário, ele não teria colocado, né? Então vamos lá. Vou falar para vocês que vocês estão com uma ótima professora e eu estou esperando alguém entrar, né? Para começarmos os nossos comentários, para começarmos as nossas evoluções. Vamos prestar atenção de estar perdendo a oportunidade, porque a oportunidade é uma coisa única. Segundo ano, um conteúdo que vai cair no Enem, então a aula está disponível para você no YouTube. Vocês estão com meu e-mail, vocês estão com meu WhatsApp, eu não tô vendo ninguém entrar, né? Tá assim bem complicado. Vou pedir para o pessoal estar falando, né, com vocês, para que vocês estejam mais por dentro do conteúdo. Porque tem um caminho para aprender o conteúdo. Para ter um resultado extraordinário, você precisa, né, parar para estudar. Não adianta você ter um curso de aprendizagem e você não fazer, não disponibilizar dele, não gostar dele, né? Mas agora vamos começar, vamos falar sério, né? Já tem ali o conteúdo e já tem um objetivo. Então, assim, eu faria um mapa para mostrar. Então, eu teria colocado outras explicações. Mas o governo colocou os slides e eu vou estar
explicando a América anglo-saxônica, porque aqui do México até o sul da rabiola, do fundo da América do Sul, da Argentina, é a América Latina. A América Latina, ela tá no ponto vermelho, de lá para cima, América anglo-saxônica. Não sei se você percebeu, mas a América anglo-saxônica é de outros países toppersons. Em primeiro, vai vir o Canadá, a ELA, né? Não sei se você ama, se você odeia, os Estados Unidos da América, né? Até aí, tranquilo? Então, identifiquei que a América saxônica é uma abordagem a partir do Canadá e dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos e Canadá, e a América Latina é uma outra abordagem. Aliás, falando na América Latina, né, ela é maravilhosa, ela é que nós devemos cuidar e devemos se importar mais. Conceito básico de clima que a gente precisa entender. Quanto mais próximo da linha do Equador a região for, mais quente será. Lembra disso? E à medida que eu me afasto da linha do Equador, tanto sentido sul quanto sentido norte, vai ficando mais friozinho, né? E esse friozinho gostoso, né? Ele vai se mantendo. Então, esse friozinho que dá aquela vontade de dormir, né? Dá uma olhadinha onde está o Canadá em relação à linha do Equador. Tá bem distante, né? Então, quando você imaginar o Canadá, você vai imaginar aquele verão parecido com o verão da Bahia? Parecido com o verão do Rio de Janeiro, aquele calor maravilhoso, aquele dia gostoso, que a gente quer piscina, quer uma coca gelada. Você imagina que começou focada, não é nada disso. E eu vou te dar mais uma informação importante. A partir do Trópico de Câncer, sentido norte, nós iremos entrar numa zona climática temperada norte. E quando eu falo temperada, você tem que entender que é aquela ideia de, por exemplo, você consegue observar melhor as instruções das estações do plano do ano. Até aí, tranquilo? E entre os trópicos e a linha do Equador? É uma zona climática tropical, como intertropical. Aliás, já é um território brasileiro a nossa zona climática. Linha do Equador, me aproximo quente, na parte vai ficando frio. Logo, você pode perceber que o Canadá e os Estados Unidos, a América está numa zona climática temperada. A norte também, porque é temperada, porque é sul. Só para você ter uma ideia, o sul aqui dos Estados Unidos, nessa região da Flórida, coisa linda, é mais próximo da linha do Equador. E está mais próximo também da linha do Equador, mas eu queria saber que está mais próximo do Trópico de Câncer. Sendo assim, observa que o sul dos Estados Unidos da América será mais quentinho. Ficou tranquilo? Anotou, escreveu, né? Você tem a Califórnia, um pouco mais quente, mais agradável. Você tem o Arizona, você tem o Texas, você tem o Novo México. Olha que o México deve ser bom, gosto dos mexicanos. Mas não vamos entrar nessas situações. Mas observe que é importante para você. O sul dos Estados Unidos da América tem uma temperatura mais quente. E aí, quando você olha para o Canadá, você percebe o seguinte:
Mais ao norte do Canadá, nós iremos entrar no Círculo Polar Ártico. Gente, é frio pra caramba. A maior parte da população do Canadá não está ocupando o norte, está ocupando o sul do Canadá, com a fronteira e o fator climático. Fator climático é o fator para delimitar a população canadense. No Canadá tem muitas pessoas? Não, no Canadá tem poucas pessoas. E as poucas pessoas do Canadá estão vivendo mais na região ao sul do Canadá, próximo aos Estados Unidos. E o fator climático é importante, porque é menos frio. Frio, meu Deus do céu, eu odeio frio. Jesus, vamos lá. E aí nós temos os Estados Unidos da América. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, é importante você reparar o Nordeste dos Estados Unidos. Eles têm aquela grande metrópole, a megalópole, união de duas metrópoles, a formação de metrópoles. E aqui no Nordeste dos Estados Unidos tem muita gente. Para ficar fácil, mas eu não sei nada do Nordeste dos Estados Unidos. Pensa no Sudeste brasileiro que já vai ficar maneiro para você. Sudeste brasileiro, ser a região com maior número de pessoas. Aí você pensa no Nordeste dos Estados Unidos também. Se ligou? Sudeste brasileiro, região economicamente mais desenvolvida. Esse desenvolvimento vai cada dia com a capacidade. O Nordeste dos Estados Unidos também é mais desenvolvido. Lógico que não é na mesma proporção, tá bom, gente? Mas dá para ter uma proteína, dá para ter uma ideia legal, dá para ter uma pressão. Ou o maior parque industrial brasileiro fica no Sudeste. O maior parque industrial norte-americano fica no Nordeste. As principais cidades do Sudeste: Nova York, Washington, Nordeste. Legal? Faz esse parâmetrozinho, toma ali, toma aqui, que você vai responder e vai saber falar alguma coisinha sobre o Nordeste dos Estados Unidos. Falei muito desse lado, agora vamos para lá, vamos para outra cidade. Eu não sei se você percebeu, mas o Canadá e os Estados Unidos são países desenvolvidos. Isso tem muito a ver com um processo e um projeto de colonização que foi desenvolvido do seu território, diferente da América Latina, onde o projeto de colonização foi muito explorado e difundido. Esses países maravilhosos, você vai perceber o projeto de exploração. Teve, logicamente, muita exploração, mas teve o desenvolvimento de território enquanto a habitação. Vamos viver aqui, vamos desenvolver aqui. O Brasil é um exemplo muito interessante, onde esse processo de vamos viver aqui, ele é um pouco mais tardio. Porque inicialmente eles exploram tudo do Brasil e levam, tá bom, meu amor? Economia. Desenvolvidos são 2 países considerados desenvolvidos, mas temos que colocar o primeiro PIB mundial, o maior PIB do mundo, os Estados Unidos da América. Tem que respeitar. Os Estados Unidos, ele é uma grande potência econômica e industrial, bélica, né? E também não podemos esquecer que ela é uma potência tecnológica. A industrialização desses países na América Latina, lembra que foi industrialização tardia? Lá nos Estados Unidos, não. Inclusive, pensar nos Estados Unidos, nós precisamos pensar na segunda revolução industrial a partir do século XIX. Fica essa dica. Então, o processo de industrialização não é tardio,
Essa característica da América Latina é um processo de industrialização de fato bem antigo. O processo de urbanização também é pensar na indústria e pensar no fato urbano. A urbanização é um processo demográfico, né? Onde a maior parte da população está vivendo em cidades. Então, nós vamos ter perguntas para estar respondendo, tá bom? Eu espero que vocês me enviem todas as perguntas muito bem respondidas, tá bom? Vamos lá. Os Estados Unidos é um país automaticamente urbano e seu processo de urbanização no seu leste, nordeste, sudeste, às margens do Oceano Atlântico, foi um processo um pouco mais recente no leste dos Estados Unidos, a famosa Marcha para o Oeste. Tem tudo a ver aqui com a nossa aula. Bom, os sonos das melhores metrópoles do mundo, Nova York, não sei se você já ouviu falar, né? New York, muito conhecido, né? E traz uma imigração, né? Tem tudo bem remodulado, né? Eles predominam a língua, as suas culturas, as suas regiões. Ele se originalizou a Inglaterra e se espalhou para outras partes do mundo por meio das colonizações, do comércio e da imigração, né? E assim continua, né? A colonização britânica também foi algo bem interessante para nós, né? Então, vamos por pauta, que é uma aula bem, né? Vamos lá, nós estávamos na EL, aí nós vamos para os Estados Unidos, agora nós vamos nos colonos, e nas colônias britânicas, vamos para a América Leste. Voltamos a New York, né? Que nós já tínhamos falado. Então agora nós vamos para o clima P, né? Qual é o clima P? É um clima. Esse é um pouco do francês, né? Chiffron, chiffron, né? Que são as orientações. As reflexões que nós precisamos de ter, né? 5 minutos para os quais os idiomas oficiais das Américas Latinas. Nos slides anteriores nós temos todos os pontos, né? E a reflexão envolvendo o México e o Canadá. Então vamos lá, para a norte-americana, vamos lá. A população norte-americana tem um predomínio de população de cor de pele e etnia branca. Entretanto, nos Estados Unidos, observamos uma grande população de origem hispânica e também população negra. Vendo assim, podemos pensar que a população norte-americana tem uma grande miscigenação também, não comparada à miscigenação da América Latina, mas assim uma miscigenação bem relativa aí que você pode observar. É muito miscigenado. Mas nós temos sim que perceber a presença hispânica, principalmente entre a região sul e da população negra na região sul dos Estados Unidos. Aliás, falando em questão negra, branca, em questão racial, você não pode esquecer
que houve sim nos Estados Unidos na América um regime de segregação racial, social e racial, tá? É muito importante, recomendo você assistir a série Topperson, que coloca Todo Mundo Odeia o Chris. É uma série maravilhosa que retrata um pouco dessa questão da segregação social e racial que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o Martin Luther King como o cara, né? O cenário, né? A segregação social dos Estados Unidos e o respeito máximo que nós temos por ele, né? Densidade de conteúdo com inglês, com francês. Gostaram? Gostaram? Vai lá, ó, fala pro amigo, dá uma olhada lá na aula de geografia da professora. Tá falando bastante, tem um ótimo conteúdo, tem um conteúdo legal, tá bem explicativo. Escrevi aqui no caderno, tá bom? Aí o professor fez um mapa mental, colocou os principais pontos de estudo, né? Eu acredito que vai ser bacana, proveitoso para você. E o GeoBrasil vai te ensinar geografia, né? De forma diferente, reverente. E a geografia vai fazer tudo diferente passar para nós. Geografia, se você não gosta dessa disciplina, meu amor, você aprendeu do jeito errado. Deixa que eu te ensino, bebê, que você vai amar, tá bom? E assim, é uma forma a geografia, ela é uma forma que vai se englobar com várias outras disciplinas, história, química, ciências. Então vai ser muito proveitoso para todos nós, né? Então, assim, nós vamos agora focar na América Latina e na América Saxônica. Então, você já conhece o meu trabalho, né? Nós vamos falar mais um pouco sobre o conteúdo, que é o Relembrando, né? Então, você vai assistir até o final e eu espero que consiga te ajudar. Então, nós já falamos dos maiores tópicos, agora nós vamos dar uma revisão. E, ó, primeiramente, nós falamos das duas maneiras de nós regionalizarmos o continente americano. Observe aqui o mapa, né? O mapa 1, né? Ele corresponde aos aspectos físicos. A América divide em 3 partes. Nós temos a América Norte, aqui no laranja, aqui em vermelho nós temos a América Central e em verde nós temos a América do Sul. Muito bem. Então, gente, em relação aos aspectos físicos, o Brasil se encontra na América do Sul. Isto é, o Brasil é um país sul-americano, ok? Acontece que existe uma outra maneira de nós dividirmos a América, que tem a ver com os aspectos históricos e econômicos. Então, vendo o mapa 2, a gente pode perceber que a América também divide-se em 2 partes. Quais são elas? Né? Nós temos a América androssaxonômica
E nós temos a América Latina, ok? Em relação aos aspectos históricos e econômicos, o Brasil pertence à América Latina. Ou seja, o Brasil é um país sul-americano e também é um país latino-americano. Ok? Vamos lá. Das características históricas. Vamos falar sobre a América anglo-saxônica. Então, a América anglo-saxônica consiste nos países ricos. Isso é, nos países desenvolvidos que se encontram no continente americano. Ok? Aí vem a pergunta, mas de que maneira esse país se tornaram países ricos? Tatiane, esses países são ricos por quê? Porque no passado eles foram colônias de povoamento, ou seja, são países que foram colonizados, mas não foram explorados. E aí, por não terem sido explorados, esses países conseguiram se desenvolver, ok? E nós temos somente 2 países da América que fazem parte da América anglo-saxônica. Aqui nós vamos dizer qual a pergunta de milhões. Fica o Canadá, ok? E aqui nós temos Estados Unidos, né? Então, somente Canadá e os Estados Unidos pertencem à América anglo-saxônica, tá bom? Vamos agora falar sobre a América Latina. Então, gente, a América anglo-saxônica é a parte rica da América. E a América Latina? A América Latina é a parte pobre, ou seja, é a parte composta por países subdesenvolvidos que se encontram no continente americano. Agora, por que esses países são pobres? São países subdesenvolvidos. Isso tem a ver com o fato de que esses países no passado terem sido colônias de exploração. Ou seja, esses países tiveram as suas riquezas exploradas pelos colonizadores europeus. Esse é o caso do Brasil, por exemplo, que foi uma colônia de exploração de Portugal. Ou seja, os portugueses vieram até o Brasil, exploraram os recursos existentes aqui e aqui eles enriqueceram, implorando as riquezas brasileiras. Ficou claro até aqui? Todo esse processo aconteceu nos países da América Latina. Por que esse nome, Tatiane? América Latina. Muito simples, porque na maioria, não são em todos, na maioria dos países latino-americanos são faladas línguas derivadas do latim, como é o caso do português, como é o caso do espanhol, como é o caso do francês. Então, o latim era uma língua falada lá na época de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás. E aí, ao longo do tempo, o latim foi dando origem a línguas latinas, as línguas derivadas do latim. Ficou mais fácil?
inglês, espanhol, francês. Como a maior parte dos países falam línguas latinas, cunhou-se a expressão América Latina, ok? E aí, pessoal, a América Latina se encontra em todos os países da América do Sul, ok? Todos os países da América Central também pertencem à América Latina. E na América do Norte nós temos o México. Então, o México é o único país norte-americano que pertence à América Latina. Ok? Então, esse aí é a nossa aula que deu para ter uma boa relação entre o que é e como responder as respostas. Eu coloquei passo a passo, pauta a pauta, para que vocês estejam fazendo, falando, né? E respondendo as perguntas. Então, as perguntas, elas estão de acordo com o que nós estudamos, com o que foi falado até agora. Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de responder as perguntas, mas qualquer dúvida, eu estou aqui, Tatiane, para matar a dúvida de todos vocês. Um beijo para todos vocês, um bom fim de tarde, até a próxima, se Deus quiser.